Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, que tudo te vá bem, que a sua casa esteja na paz, na segurança do Espírito Santo de Deus e que nós possamos continuar incentivados, motivados. Nós temos muitos motivos, para estar glorificando a Deus, bendizendo o nome do Senhor. E enquanto muitos estão parando, estão desanimando, estão deixando de lado tantas coisas tão importantes, nós estamos ali, incentivados a fazer a vontade de Deus, a seguir as coisas que Deus nos chamou para fazer, ganhando pessoas para Jesus, mostrando o amor de Deus para todas as pessoas, amém? Nós precisamos ser instrumento do Senhor na vida de todas as pessoas que estão aí desesperadas com toda essa situação. Estamos preocupados? Sim, nós estamos preocupados, nós ficamos preocupados, mas nós não permanecemos assim. São momentos, que vem a preocupação e nós nos ajoelhamos, oramos e colocamos diante de Deus todas as coisas e recebemos do Espírito Santo de Deus um incentivo novo, uma força nova e caminhamos em frente, até o dia que o Senhor vier nos buscar, amém? Seja você também um instrumento do Senhor. Nesse domingo nós vamos estar juntos presencialmente lá na comunidade, domingo de ceia, vai com atenção, leva sua máscara, entra lá com cuidado, só dá um tchauzinho, joga um beijinho pro irmão, Nós não podemos nos abraçar, mas nós sabemos que o nosso amor continua, cada dia maior, porque nós nos amamos no amor de Cristo Jesus. Nós hoje temos o culto de quinta-feira, vamos receber de Deus uma palavra para a nossa vida, que o pastor Daniel vai trazer para nós, Deus usando a vida dele, louvores que nós entoamos junto com o grupo de louvor, E depois que terminar essa reunião, depois que você receber a bênção, continue um tempo em oração, continue ali junto com a sua família, ou mesmo sozinho em casa, bendizendo o nome do Senhor, apresentando diante do Senhor tantos irmãos que têm sofrido também, Nós sabemos de vários irmãos que contraíram a Covid, mas estão bem, outros que estão se recuperando. Vamos continuar nos apresentando uns aos outros diante da soberania do Senhor. Amém? Eu queria orar, você também abaixa a sua cabeça e vamos orar junto, pedir que Deus nos abençoe. Amém? Deus, em nome de Jesus, queremos apresentar diante do Senhor esse dia, esse momento, esse horário de culto que vamos prestar a seu nome. Nós queremos adorar e bendizer o Senhor na beleza da tua santidade. E nós queremos glorificar ao Senhor por todo o bem que o Senhor tem nos feito, por todo o cuidado que o Senhor tem tido com a nossa vida, com a nossa família, com a nossa casa, com a nossa igreja. Nós sabemos a quem nós servimos e a quem nós pertencemos. Ao Deus Todo-Poderoso, o Senhor soberano sobre todas as coisas, o Senhor que por nós tudo executa. Nós estamos, Senhor Deus, às vezes apreensivos, mas quando nós nos colocamos na tua presença, Senhor Deus, nós recebemos do Senhor um ânimo, uma coragem, Senhor Deus, uma paz, a paz que excede todo entendimento, essa paz que vem de Jesus Cristo. Pai, nós queremos agora entregar louvores ao Senhor, não simplesmente cânticos, mas nós queremos, junto com o pessoal do louvor, entregar o nosso louvor e a nossa gratidão diante do Senhor. E que nós possamos ser ministrados na palavra, Pai, que o teu servo vai trazer vindo do Senhor, para que sejamos, Senhor, abençoados, edificados, Senhor Deus, para o louvor da tua glória. Abençoa-nos, Senhor, nós oramos, agradecidos a ti, no nome de Jesus. Amém. Queridos, que você possa ser abençoado agora, que depois você possa compartilhar essa palavra com outras pessoas e seja abençoado agora, em nome de Jesus. Adoramos
Olá, amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Vamos dar início à nossa palavra do nosso culto de quinta-feira, primeiro culto de quinta-feira do ano de 2021. Graças a Deus estamos nessa jornada. Que Deus abençoe a todos. Recebam agora a palavra do Senhor conforme Deus tem colocado no meu coração. Abram aí a Bíblia em Esdras, capítulo 1, versículo de 1 a 3, que diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. O povo de Israel estava cativo na Babilônia há 70 anos, levado pelo rei Nabucodonosor, conforme a palavra do profeta Jeremias. Cumprido o tempo determinado por Deus através da boca do profeta, Deus moveu o coração do rei Ciro, rei da Pérsia, que, tendo destronado Nabucodonosor, reinava sobre a Babilônia, dando a ele ordem de reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, o qual se achava em ruínas. Se continuarmos lendo até o capítulo 6 do livro de Esdras, podemos ver como tudo se passou e como Deus agiu maravilhosamente a favor do povo de Israel e cumprindo a sua palavra. Mas tirando o glamour desse episódio, sobra ao povo israelita 70 anos de cativeiro. 70 anos longe de Israel, vivendo longe de sua terra, numa pátria estranha, não pela sua vontade, mas forçado a ali viver. É bem verdade que isso foi fruto da desobediência a Deus, por não darem crédito aos apelos feitos pelos profetas e por insistirem em desafiar a ira de Deus. Nesses 70 anos, a maioria dos que saíram levados por Nabucodonosor morreram, e a nova geração nascida no cativeiro foram desafiadas pelos sacerdotes e levitas fiéis e também por aqueles que mantiveram sua fidelidade a Deus sem se corromper como a maioria, a buscarem a Deus e manterem a certeza de que no tempo determinado por Deus, eles retornariam para a sua pátria. Como Deus iria fazer isso? Eles não sabiam. Mas Deus, manifestando o seu poder sobre todos os homens, incluindo reis, moveu o coração de um dos maiores imperadores da história, o rei do Império Persa, Ciro, e também do rei Dario, rei da Babilônia, que proveu o necessário para a reconstrução do templo em Jerusalém e depois a liberação do povo de Israel para retornarem à sua pátria. Nesses 70 anos, quanta angústia, quanto sofrimento, quanta incerteza deve ter assolado o coração dos cativos. Longe da sua pátria, longe do templo, longe dos sacrifícios a Deus, longe da certeza do perdão de Deus. Porque era através do sacrifício, uma vez por ano, que o sacerdote pedia perdão sobre os pecados da nação. E entrava no Santo dos Santos, aspergindo o sangue sobre o altar, sobre a arca. Então, eles estavam sem fazer esse sacrifício 70 anos. Esse episódio, ele ficou registrado na Bíblia Sagrada
para ensino das gerações posteriores, não só de Israel, mas de todos os homens. A lição? De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Êxodo 20, 3-6 diz assim: não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Traçando um paralelo com nossos dias, o ano de 2020 mergulhou o mundo inteiro em um cativeiro. Um cativeiro em nossos próprios lares, aprisionados pela Covid. Famílias fechadas em suas casas, muitas vezes sem contato com os próprios membros da família. Uma situação inusitada que requereu uma reciclagem mental e também emocional. Sem falar na dor daqueles que não puderam velar seus mortos, ou não puderam acompanhar o sepultamento de um amigo ou parente. Uma situação muito estranha. A imposição do distanciamento social, do uso de máscara, do uso de álcool gel, uma situação muito estranha. Ao olhar as pessoas, nós não sabemos se elas estão sorrindo ou se estão sisudas. Se estão alegres ou se estão tristes. Vemos apenas um rosto sem expressão visível. Uma situação muito estranha. Quando tudo isso começou, lá por fevereiro, não imaginávamos quanto tempo levaria tudo isso. O ano passou e o problema continuou. Muitos perderam seus empregos, seus negócios e dependeram da caridade ou da ajuda do governo. E os que estão empregados sofrem ameaça constante de contaminação ou tiveram que se adaptar ao trabalho à distância, fechados em suas casas, o home office. Mas 2020 terminou. É uma história passada. Agora temos 2021 à nossa frente, para nós trilharmos 2021 e vencer. Assim como nós vencemos 2020, também vamos vencer 2021. Assim como o povo esperou 70 anos para poder sair da Babilônia e voltar para Jerusalém, e Deus proveu a volta deles, assim eu creio que Deus também proverá a superação de tudo isso que estamos vivendo hoje. O que temos é que manter a nossa fé, manter o nosso amor, manter a nossa fidelidade a Deus. Que lição nós tiramos de tudo isso? Temos que ser mais fiéis a Deus. Primeira lição, temos que ser mais fiéis a Deus. E uma segunda lição, nós temos que dar mais valor aos nossos relacionamentos. Nesse período de pandemia, a igreja é o refúgio da alma dos fiéis. Porque eles sabem que a igreja é a morada de Deus. É o Deus conosco. Então é na igreja que ele encontra o refúgio para as suas tribulações, para as suas dificuldades e para manter o seu equilíbrio. Mesmo nós não podendo nos reunir com liberdade ou expressar nosso amor aos irmãos através de um abraço, um ósculo santo, nós mantemos nosso sentimento fraterno intacto.
e também mantemos nossa fidelidade à obra de Deus, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, mesmo não reunindo, mesmo não estando presente nos cultos, continuamos abençoando a obra de Deus. E isso é tremendo. Quantos irmãos nos avisam que fizeram o depósito dos seus dízimos para poder sustentar a obra de Deus, para poder manter a igreja com seus compromissos em dia. Segundo ponto, nós temos que também valorizar os nossos relacionamentos, porque nesse período difícil, os irmãos se mobilizaram para suprir os que precisaram e não houve falta alguma entre os irmãos. A mesa diaconal, os irmãos fazendo campanhas, os irmãos doando cestas básicas que vieram abençoar pessoas que necessitaram durante esse período. Então, a igreja esteve presente na vida dos seus filhos. Por isso a necessidade de nós mantermos os nossos relacionamentos, de nós estarmos presentes na igreja, junto com nossos irmãos, de nós podermos partilhar as dificuldades uns dos outros, de orarmos uns pelos outros. Quantos passaram momentos difíceis, contaminados pela Covid, e superaram, porque os irmãos oraram, porque os irmãos estiveram presentes com eles nesse momento difícil. Deus ouve a oração de um justo. Deus se agrada quando nós colocamos diante dele a intercessão por alguém. Estamos iniciando 2021 e temos fé que o Senhor é por nós e logo a pandemia será superada. Logo virá vacina, logo nós vamos ter aí a possibilidade, né, de buscar novamente aquilo que nós tínhamos até final de 2019. O grande desafio desse tempo é não perder a fé e o foco em Deus. E não nos deixar levar pelas mentiras do diabo que tenta nos abater ou minar a nossa fé em Deus. O apóstolo Paulo disse: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. 1 Coríntios 10, 12. Tiago 4, 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Por isso, eu quero encerrar essa mensagem dizendo a todos: feliz 2021, no Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Com Cristo no barco, queridos, tudo vai muito bem. Vamos enfrentar tudo isso com fé e vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a nossa vida e a vida de cada um dos nossos irmãos, Pai. A casa dos nossos irmãos, ó Pai. Que o Senhor dê ordem aos Teus anjos, Senhor, para que eles acampem ao redor de cada um dos Teus servos e que o mal não chegue à tenda dos Seus filhos. Que o Senhor os livre de toda a investida do maligno, de toda a tentativa do diabo de de minar a nossa fé, de tirar o nosso foco, de trazer pânico ou tirar a nossa paz. Entra, Pai, com Teu poder e a Tua graça e ministra ao coração de cada um dos Teus filhos o Teu amor, o Teu cuidado e que realmente, Pai, nós vejamos o Teu cuidar de nós. É o que nós oramos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja, irmão, sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra. E o povo de Deus diz: amém, amém e amém. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia.